Você sabia que muitas doenças podem ser evitadas através de informação e acompanhamento correto? Informação é poder, informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Eu sou médico neurologista, especialista em doença de Parkinson e enxaqueca e professor de medicina. Aqui no Café com o Teu Doc, nós falamos sobre informação a respeito de saúde, prevenção e qualidade de vida. Nós transformamos essas informações em mecanismos para que você tenha mais qualidade de vida, melhore a sua saúde. Venha com a gente. Hoje no Café com o Teu Doc, teremos mais um episódio com o Dr. Kelton. Falaremos sobre um outro tema também de vital importância. Hoje nós falamos sobre o lúpus. Kelton, muito bem-vindo mais uma vez. Seja bem-vindo ao Café com o Teu Doc. E hoje nós falaremos sobre um outro tema de alta importância dentro da reumatologia. Eu acho que muitos conhecem a reumatologia através desta doença, né? O lúpus, né? Então, vamos lá. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que eu sempre gosto de fazer uma pergunta mais pessoal ali, né? Por que tu escolheu a reumatologia? Ótima pergunta. Por que tu escolheu ser médico e por que a reumatologia? Acho sempre importante. Médico porque, assim, sempre gostei de ajudar o próximo, né? Então, acho que isso foi transmitido da minha mãe, então, aí foi me aflorando isso, né? E aí, eu acabei indo para medicina. Mas agora a reumatologia realmente, né, é uma área que a gente não aborda muito na faculdade, né, só um semestre só, mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu fui para a unidade básica de saúde, né, abordar pacientes com dor, né, então na unidade básica de saúde a gente tem muitos pacientes com dor. Então, é dor crônica, dor musculoesquelética. E a reumatologia sempre foi fascinante, por quê? Por causa que abarca tanto as dores musculoesqueléticas, a parte osteomuscular, mas também as doenças autoimunes, né? Então, isso me chamou a atenção e acabei indo para esse mundo da reumatologia. É uma excelente área, né? Tem muita interseção com a neurologia. Exato. Muito. Inclusive, na faculdade, apesar de eu sempre ter bem claro na minha mente que eu ia fazer neuro, quando eu passei na Reumato, eu tive uma professora excelente, a doutora Juliana, foi uma das grandes professoras que me marcaram. E, cara, eu gostei muito, assim. Me balançou, assim. Mas como eu tinha muita convicção no que eu queria, acabou que eu peguei o de melhor ali que eu vi naquela matéria, trouxe para minha bagagem, mas certamente é uma área fascinante ali. Então, Kelton, feito essa pergunta que eu sempre gosto de fazer, cara, eu acho... E a gente vê cada resposta assim, sempre é muito interessante. Vamos para aquela parte técnica a respeito do lúpus, né? Tu poderia começar a me dizer assim, o que é o lúpus? Defina para mim assim, tecnicamente. O que é e por que o lúpus acontece? Perfeito. O lúpus é uma doença, né, inflamatória sistêmica crônica, né? Muito heterogênea, né? E pode abarcar desde pele até órgãos internos, né? Então, o lúpus é uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune? A doença autoimune, como o nome diz mesmo, né? É que a gente acaba produzindo anticorpos que acabam agredindo nossas células e nossos tecidos, né? Por isso que se leva o nome de autoimune. Tá? Então, essa é a principal base do lúpus, né? Então, a gente tem esse desenvolvimento, esse agravamento da doença associada a essas produção de anticorpos, principalmente quando a gente fala de anticorpo famoso, né? Que é o anticorpo antinuclear, né? Que é o famoso FAN, que é... Famoso aí nos exames laboratoriais. Exames laboratoriais, exato. Então, o FAN, que é um fator antinúcleo, né, que é avaliado ali para imunofluorescência indireta, né? Então, quando a gente tem esse FAN positivo, eles podem nos direcionar para doenças autoimunes. Mas vale ressaltar que nem todo FAN é lúpus. Exato. Exato. Temos que ter avaliação médica apropriada. Exatamente. Tem que estar dentro de um contexto clínico, né? É um exame complementar. Exato. Ele complementa uma ideia clínica, né? Ele não é a ideia principal, né? Perfeito. Então tem que ter contexto. Kelton, existe algum perfil de paciente que é mais comum? Você já disse para mim o que é o lúpus, falou que ele é uma doença autoimune, explicou muito bem. E sobre, assim, aquela cara do paciente, existe algum perfil de paciente
mais comum que você olha, opa, pode ser lúpus, porque esse paciente apresenta certas características já epidemiológicas, pode-se dizer. Exato. Sexo feminino, né? Sempre, muito né? mais comum. Sexo muito feminino, eu falo que as mulheres são não é sexo frágil, sexo forte. Sexo, Porque elas sofrem mais que os homens, certamente. Verdade. As doenças autoimunes estão aí para provar isso. Né? Exatamente. A neuro é a mesma coisa. Aí o que acontece, né? Então o sexo feminino, né, é mais comum nas mulheres do que no homem, né? A gente tem uma proporção ali de mais ou menos 3:1, né? Mas a prevalência global é de 2,7%. Né? Pode variar, né, de alguns países para outros, né? Mas em modo geral é esse, tá? Uma outra coisa que é importante, né, da gente saber isso é a idade fértil, né? Geralmente a idade fértil das mulheres ali entre 15 e 44 anos de idade, elas são mais propensas a ter a doença a ter lúpus de modo geral, né? Ou ter uma doença autoimune, enfim. E está associado devido a isso, né, no sexo feminino, devido a um estrogênio, esse famoso estrogênio, né? Que tanto protege da parte osteometabólica, mas também agora prejudica na parte autoimune. O estrogênio está associado, né? Porque parece que o estrogênio, né? Os estudos mostram que parece que ele aumenta a sobrevida dos linfócitos, tá? Autoreativos, né? Então, isso parece que eles têm uma modulação dos anti-apoptóticos. Então, parece que esses linfócitos circulando por mais tempo produz mais autoanticorpo. E parece que o estrogênio também, né, precipita a produção de autoanticorpos, como o ANA, né, que é o FAN, né, e o anti-DNA, talvez isso. E também atrelada ao cromossoma X. Né? Mas vale ressaltar também que o homem tem um fator protetor, né? Que é os andrógenos, né? Então isso aí parece que protege o homem dessas doenças do lúpus, principalmente. É o que eu te falo, a mulher é o sexo forte, porque realmente ela é mais acometida em diversas ocasiões. É assim na neuro, é assim na otorrino, é assim na reumato, é impressionante, né? É o sexo forte e realmente durante a vida está mais acometido por vários tipos de doenças. O lúpus, ele é hereditário? Se eu tenho lúpus, meus filhos necessariamente vão ter? Essa é uma pergunta bem realizada, né? Perfeita, porque é uma pergunta comum no nosso consultório. Tá? Então, assim, eu tenho lúpus, doutor, meu filho vai ter? Não tem essa hereditariedade. Mas acontece que, se caso você tem lúpus, o seu filho tem um maior risco de apresentar lúpus, tá? Mas não necessariamente, se eu tenho, o meu filho vai ter. Não é uma regra. Não é uma regra. Aumenta não o risco. Hereditário, né? Mas tem um fator de risco maior, né? Nessa família, de modo geral, se os pais tiverem, no caso, um histórico de lúpus. Claro. A famosa mancha em asa de borboleta no rosto, né? É um sintoma comum que a gente vê numa das manifestações do lúpus? Eu não diria que é um sintoma comum. Eu falo que é um sintoma mais famoso. Mais famoso. Porque todo mundo atrela, né, a asas de borboleta, né, que é um eritema maculopapular na região facial. Né? Geralmente pode ser precedida a uma fotoexposição. Mas eu falo que é o mais famoso, porque todo mundo atrela isso, né? Mas a gente não pode esquecer que tem um diagnóstico diferencial que vem junto, né? Como a famosa rosácea, né? Rosácea. Então, isso aí, o que a gente tem, assim, para ficar mais claro, né? É que além do eritema maculopapular, ele tem uma sobreelevação na pele, tá? Que é diferente da rosácea, que não tem essa sobreelevação da pele, tá? E outra coisa que é fato para a gente saber é que o sintoma mais comum do lúpus não é a asa de borboleta, né? Não é o racho malar, e sim a artralgia, né? A artralgia é muito mais comum, né? Aquela artralgia de padrão inflamatório, né? O paciente acorda com dificuldade, com dor, com rigidez, né? Acorda de madrugada. Esse é um sintoma mais comum. E a artralgia é a dor articular. É a dor articular. Então, o paciente acorda com aquela dor articular, né? Ela persiste por várias horas e conforme vai passando o tempo, o paciente vai se movimentando, vai melhorando a circulação e esse paciente vai diminuindo essa dor. Aquela artralgia inflamatória. Né? Exatamente. Uma outra coisa que é interessante também, que tem aqueles outros sintomas que o pessoal não lembra, né? Fadiga também é comum. Outra coisa também é a queda de cabelo. As úlceras orais, as úlceras orais a gente fala assim que são indolor, então é pouco perceptível pelo paciente. Então, geralmente ele não frisa, não dá importância a isso. E o fenômeno de Raynaud, né? Apesar de ter, a gente pode ser um outro tema a gente abordar, mas existe o fenômeno de Raynaud primário e secundário. E o secundário geralmente está associado com alguma doença autoimune.
As doenças autoimunes, elas mantêm relação com vários sistemas. Na própria neurologia, né? Dentro da minha área de interesse, eu faço distúrbio de movimento, sou especialista nisso. Nós temos ali, né, diversas doenças autoimunes, ali temos algumas ataxias, por exemplo, né, que são distúrbios de equilíbrio, e a gente, rotineiramente, ali acaba fazendo toda a pesquisa reumatológica, Sim. né? FAM entra na Aham. investigação, os anticorpos específicos ali para lúpus, então, de fato, é um mundo muito grande, né? Trabalhar Exato. com autoimunidade É. é algo cada vez mais complexo. Que bom que a gente cada vez mais vem evoluindo nas terapias, né? E eu tenho uma Então, coisa a dizer que é, tipo, eu tinha uma antiga chefe minha que ela fala assim, ó, o lúpus, que tu pode tudo. pode tudo. Exatamente. Exatamente. É complicado, né, É cara? complicado na prática clínica. Nós ouvimos muito falar em lúpus cutâneo e lúpus sistêmico. Existe essa diferenciação. Qual que é a diferença entre eles, Kelto? Podemos considerar que algum é mais grave que o outro? Ah, com certeza, né? Há uma diferenciação muito importante para o paciente ter ciência, né? O lúpus cutâneo, né, como a gente falou aqui, daqueles eritemas, áreas de fotoexposição, ele pode ser agudo, subagudo e típico, né? Que daí geralmente o lúpus discoide, né? Que é o mais clássico. E geralmente isso aí, geralmente abarca só a pele. Então o tratamento geralmente difere e geralmente é mais tranquilo, né? Não vou dizer mais tranquilo, mas não é tão grave. Diferente do lúpus sistêmico, que pode ter envolvimento de pele, mas pode ter envolvimento também de órgãos internos, né? Inclusive órgãos vitais, que é o que a gente mais se preocupa, né, na prática clínica, principalmente quando a gente tem a abarcar tanto a parte pulmonar, cardíaca, renal, tá? E outros órgãos como sistema nervoso central, tá? Porque às vezes são órgãos vitais que às vezes é irreversível o dano estabelecido, tá? Como a gente fala que há uma produção de alto anticorpo, então acaba danificando esses órgãos, principalmente a parte renal, que é o que mais estudos mostram que é um dos mais graves, né? Não desmerecendo os demais sintomas, mas a perda da função renal, imagine esse paciente poder evoluir e permanecer em diálise, né? Então, isso que geralmente a gente tenta com as terapias que já estão estabelecidas e as que têm vindo, geralmente é para amenizar esses sintomas desses pacientes. Entendi. Então, podemos ter ali alterações em órgãos Vitais, né? vitais, né, cara? Exato. E aí outra coisa também, difere também o tratamento, né? A parte cutânea, geralmente é uma fotoproteção, geralmente ali evitar a exposição solar, um antimalárico, geralmente já é o suficiente, né, para o tratamento desses pacientes. Diferente do sistêmico, que às vezes a gente precisa de uma grande ampla de tratamento. Você usa medicamentos mais específicos, com mais efeito colateral. E mais efeitos colaterais. Mais caro, né? Muito mais caro. Imunossupressores. Então, isso aí geralmente pode ter efeitos colaterais, né? Os pacientes, a gente geralmente orienta esses pacientes sobre os efeitos colaterais que pode ter, principalmente na casa, quando a gente fala de diminuição da nossa imunidade, né? Então, a gente fica mais susceptível, digamos assim, à aparição de infecções em modo gerais, né? Principalmente pulmonares, né? Mas a gente geralmente abarca isso bem, explica bem isso para o paciente na abordagem clínica. Tu tem muito paciente que tu acaba internando, que é no teu dia a dia, devido a uma crise, exacerbação, alguma coisa A gente, tipo? mais ou menos umas 2 semanas atrás, a gente acabou tendo que internar um paciente, né? Acabou evoluindo com uma nefrite lúpica. Ele foi uma alteração renal. Isso, exatamente. A nefrite lúpica nada mais é do que envolvimento renal, né? Que o paciente cursa ali com perda de função renal, proteinúria de rango nefrótico. Então, esse paciente a gente teve que internar, fazer uma pulsoterapia, para depois a gente seguir com tratamento medicamentoso por via oral ambulatorial. Né? Resgataram ele daquela crise, né? Exato, né? A gente fala diminuir esses sintomas agudos agora para poder fazer o tratamento de manutenção. A gente fala tratamento de indução, tratamento de manutenção. Perfeito. A gente já comentou sobre isso, mas eu acho importante deixar isso bem frisado, porque às vezes o paciente, ele vai ali no médico da família, um médico geral, assim, ou então ele tem algum amigo médico e me pede tudão aí, né? Todos os exames possíveis, né? E o exame complementar, que eu costumo dizer, ele complementa uma ideia dentro de um contexto clínico. Claro, existem os exames de triagem e tudo mais, mas de maneira geral, eles têm a função de complementar uma investigação, como o próprio nome diz. E aí você pede o FAM e vem ali um FAM positivo, né? E aí o paciente se desespera e tudo mais, o paciente às vezes, por exemplo, é assintomático. Então eu te pergunto, o exame FAM,
que é famoso. Quando ele dá positivo, ele é sinônimo de lúpus? E como que o reumatologista vai fechar esse diagnóstico do ponto de vista laboratorial? Assim, influencia? Como que é esse panorama? Influencia muito, tá? A gente fala que nem todo fã é lúpus e nem todo lúpus tem fã. Isso é importante. Isso é importante. Mas hoje, cada dia mais, a gente tem melhorado, né, os exames laboratoriais, né? Mas a gente, até na abordagem, né, você tem muito isso como professor, mas a gente lá no nosso ambulatório, lá da Univates, a gente sempre frisa isso com nossos alunos, né? Peça os exames que vocês só sabem interpretar. Exatamente. Né? Uma outra coisa que a gente frisa também é que, sim, fã não é igual a lúpus, tá? E fã, a gente... eles temos que avaliar tanto o padrão do fã, a titularidade do fã. Tá? Quando a gente fala do padrão, tem padrão que estão associados a pacientes saudáveis, né? Com nuclear pontilhado fino denso. Tá? Uma outra coisa importante também é a titularidade. Né? Quanto mais baixa a titularidade do fã, menos preditivo ele é, né? Menos específico e menos sensível, né? Então, quanto mais alto, maior a especificidade, a sensibilidade para uma doença autoimune, né? Então, a gente aborda sempre isso. Bom, padrão e a titularidade. Uma outra coisa também que frisar aqui para os nossos ouvintes é a questão do fã, ele pode estar presente em outras doenças autoimunes, né? Então, a tiroidite autoimune, uma infecção, tá? E outra coisa também é a síndrome paraneoplásica. Uma outra coisa que a gente também frisa bastante é nunca pedir fã em paciente infectado, né? Porque esse paciente está numa tempestade de citocinas ali. Então, seu sistema imunológico está muito ativo. Então, pode acabar positivando esse fã e necessariamente esse paciente não ter uma doença autoimune. É lógico que tem todo um contexto clínico também, tá? Uma outra coisa que é importante de saber é que o fã em pessoas sã pode cursar de 5% a 15% da população, pode ter um fã positivo e nunca ter uma doença autoimune. Tá? Exatamente. Agora, nos critérios de diagnóstico, a gente tem essa avaliação, né? Então, a gente avalia o fã, a gente avalia que tipo de fã é, qual é o padrão, qual é a titularidade, e geralmente a gente avalia a avaliação clínica, né? A avaliação clínica desses pacientes reumatológicos é fundamental. Por quê? Porque através desses domínios que tem de envolvimento, esse paciente pode ser classificado e diagnosticado com lúpus. Perfeito, acho que muito bem explicado. Isso vem e traz para a gente a importância de que ter o assessoramento médico, né? Não é fazer exames aleatórios, você tem que saber por que você está pedindo o exame, tem que estar dentro de um contexto clínico. Dessa forma, você acaba ajudando e não criando um problema. Exato. E uma outra coisa também que vale frisar é que em 2019 saiu uma nova classificação, né? Os critérios classificatórios do ACR regular, né? E aí eles colocaram como obrigatoriedade o fã positivo. Então, hoje o fã para abrir os critérios tem que ter o fã positivo. Pelo menos de 1/80, né? Perfeito. É isso aí, eu acho isso bem importante. Em relação à questão de prognóstico, né? Antigamente, o diagnóstico de lúpus assustava muito, né? Os tratamentos evoluíram, o paciente consegue hoje entrar em remissão total de sintomas. Como que é a vida desse paciente, feito o diagnóstico e iniciando o tratamento? Eu falo que sim, o lúpus evoluiu muito, isso é notório, né, nos últimos anos, né, principalmente de 2011 para cá, né, as terapias biológicas, né, mas o que a gente prioriza geralmente, mas o grande fator de divisão de água foi em 1948, né, com a descoberta dos corticoides, né, bom e famoso corticoides que nos ajuda tanto. Ali por dois pesquisadores ali na Clínica Mayo, ali nos Estados Unidos, né, que acabou ganhando o prêmio Nobel, né, pela descoberta disso aí, que foi dois pesquisadores, né? E isso foi a grande divisão de águas. E a outra coisa também que a gente vale frisar é os imunossupressores, né? Então, os imunossupressores ali na década de 90, em modo geral, né? No século XIX, de modo geral, eles vieram que mudou todo o paradigma do lúpus, tá? Então, a gente temos ali a ciclofosfamida, né? Que é boa e velha ciclofosfamida, né? Na dúvida, usa a ciclofosfamida, né? Mas
Mas hoje temos terapia tão boa quanto, né? Então a gente tem ali o micofenolato, que inclusive foi incorporado agora no PCDT, aí, nos últimos mais ou menos 2 anos atrás. Antes, no primeiro foi só para nefrite lúpicas, mas depois foram também para lúpus de modo geral, que é uma grande medicação, né? Um grande imunossupressor, tá? Mas quando a gente fala na evolução do tratamento por lúpus, a gente vale lembrar que o primeiro imunobiológico descoberto, né, e produzido foi ali por volta de 2011, né, que foi o belimumab, né, que é um anti-Bris, né, que veio para o tratamento da nefrite lúpica, né? E aí depois vieram outras medicações, como a anifrolumab, né, que é um anti-interferon, tipo 1. Então, esse anifrolumab, que agora está sendo incorporado também aqui no Brasil. E agora tem vindo o ianalumab, né? Mas ainda está em fase 3 de estudo e pesquisa, mas é uma medicação também bem promissora. O problema nosso, né, Vitor, você sabe disso, que você trabalha na neurologia, que também tem tratamentos caros, é o preço, né? Uhum. Então, a gente devagarzinho vai incorporando ali no PCDT para poder tratar de modo geral. Como é só um tratamento caro, às vezes a gente tem pacientes que têm convênio, outros não têm. Então, de modo geral, conforme vai barateando essas moléculas, vai tendo essa incorporação no PCDT para poder tratar pacientes do Sistema Único de Saúde. Hoje no SUS nós temos quais? Que é o para lúpus? Para o lúpus a gente temos, de modo geral, né, a azatioprina, a gente temos também a ciclofosfamida, a gente também tem a ciclosporina e também a gente tem o micofenolato mofetila, né, que é isso aí geralmente para o tratamento, além do corticoide e a hidroxicloroquina. Sobre o corticoide, né? E também não podemos esquecer do metotrexato, né? Sim. Sobre o corticoide, tinha um professor que dizia assim, né, que o corticoide é um dos melhores medicamentos já inventados. Inclusive, se alguém inventar um corticoide sem efeito colateral, eu acho que ganha outro prêmio Nobel, né? Isso, exatamente, porque a gente até aborda isso na prática clínica lá com os alunos. É o seguinte, né, o corticoide, se ele não tivesse efeitos colaterais, seria a melhor medicação do mundo. Seria a melhor medicação do mundo. E vale frisar que o corticoide ele tem dose acumulada. Então, quando a gente faz um tratamento por mais de 3 meses, a gente aumenta o risco de catarata, glaucoma, osteopenia, osteoporose, fratura de fragilidade, osteonecrose, também distúrbio lipídico, glicêmico e também esteatose hepática. Então, você vê que é muito efeito colateral. Além daqueles conhecidos, né, síndrome de Cushing, né? Alteração. Verdade, aumenta o apetite. Né? Quem engorda não é o corticoide, é quem come, né? Não pode esquecer, mas ele aumenta realmente o apetite. Eu, às vezes, acompanho alguns pacientes que chegam para mim usando corticoide de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico. Está usando prednisona de 5, 20 miligramas há meses. Então, até mesmo anti-inflamatório, né? De vez em quando a gente pega ali, principalmente esses que têm ali dores muito crônicas ali, ficam fazendo uso de anti-inflamatório. E aí você tem ali problema renal, problema em questão de gastrointestinal. Então, tem que ter a orientação médica, né, Kelton? A gente está aqui para isso, né? Para orientar. Quais os cuidados que uma pessoa com lúpus deve ter? Como isso vai influenciar assim, no seu dia a dia? Porque acredito eu que nessa crônica autoimune, ela tem que ter alguns cuidados, tem que ter disciplina, tem que ser mais regrada, né? O que você tem para me dizer sobre isso? É interessante a pergunta, né? Eu acho que o mais importante do lúpus é a conscientização, mas não só isso, mas sim a adesão do paciente ao tratamento. Porque como a gente fala de uma doença crônica, plausível de remissão, como a gente falou, né, com os novos tratamentos que saiu agora, o que a gente tem que ter é uma adesão ao tratamento. Como a gente fala, às vezes são pacientes jovens, né? A gente sabe que quanto mais jovem, mais rebelde, né? Mais rebelde. Então, geralmente, o paciente adere pouco ao tratamento, né? Então, a gente lá na PUC, a gente sempre tive, a minha professora sempre passava esse cuidado. Que é paciente jovem. Esses pacientes jovens, geralmente, né, abandonam mais facilmente o tratamento, tá? Então, às vezes eles atingem a remissão da doença e eles acham que estão curados, não vão precisar fazer o uso daquela medicação crônica. E não, né? Porque quando tem essa reativação da doença, às vezes é até mais grave do que o paciente teve antes, tá? Então, geralmente, o paciente às vezes só tinha envolvimento de algumas alterações laboratoriais, hematológicas, e acaba evoluindo até assim com a nefrite lúpica, tá? Quando abandona esse tratamento. Tá? Então, o que a gente orienta? Então, geralmente, a adesão ao tratamento, tá? Fotoproteção, evitar a exposição a raios ultravioletas, tá? E isso pode, porque os estudos mostram isso, né? Os raios ultravioleta podem ativar a doença, pode ser um fator de agravamento também,
Tá? E a outra coisa muito importante é o paciente fazer ter uma mudança comportamental, né? Então, ter atividades, uma dieta saudável, atividades físicas, né? E uma boa qualidade de sono, essas coisas assim, que vai nos ajudar, né? Uma dieta pouco inflamatória, enfim. Ter uma vida saudável. Exato. Que é difícil. Né? Nossa rotina de dia a dia. Né? A rotina de quem é que come bem, quem é que dorme bem, quem é que consegue fazer exercício físico 3 vezes na semana. Geralmente, quando você vai enumerar todas essas questões de qualidade de vida, é difícil você encontrar um paciente que consegue fazer todos. É verdade. Né? Ainda mais com atividade laboral, né? Associada, exatamente. Acadêmica. A gente sabe disso. É difícil, é principalmente o médico, né? O médico é um dos que trata, mas sofre, muitas vezes não se cuida adequadamente. Né? E Kelton, assim, ó, estamos chegando ao fim do nosso episódio, eu agradeço muito a tua presença, foi sensacional, assim, é uma doença bem importante, que afeta uma porção importante da sociedade, então trazer informações de qualidade para os nossos pacientes aqui, para os nossos telespectadores, é de vital importância, né? A gente costuma dizer que a gente transforma ali essas informações em mecanismos, em ferramentas para que eles possam ali, de maneira geral, ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu costumo sempre dizer, informação é poder, informação salva vidas. Se você está bem informado, você dá valor, né, ao teu tratamento, você dá valor ao teu acompanhamento. A ignorância, ela pode te levar a locais inimagináveis, inclusive os locais ruins, né, para a sua saúde, para a sua vida de maneira geral. Então, se informar é necessário. O que você daria de conselho para um paciente que vive com lúpus hoje? Assim, qual que seria a tua mensagem final de saúde para os pacientes de acordo com a reumatologia? Exato. O que eu deixo assim, sempre friso para meus pacientes é o autocuidado, né? Isso é fundamental. É o paciente saber que se ele não toma medicação, se ele não faz um bom tratamento, se ele não segue a orientação, não faz um acompanhamento médico, ele vai estar se autoagredindo, né? Porque o lúpus não perdoa, né? É uma doença plausível de tratamento, hoje não tem desculpa, mas não, é uma doença crônica. Sim, é uma doença crônica, mas tem uma remissão completa. Doutor, mas eu vou tomar esse remédio por muito tempo? Sim, vai tomar por vida, né? Mas o que a gente tem visto, sim, que isso aumentou a perspectiva de vida desses pacientes. Então, uma boa adesão ao tratamento, um bom acompanhamento médico, um reumatologista sempre ali de cabeceira para estar tirando suas dúvidas, faça suas anotações, leva no consultório, pergunta para o seu doutor, tá? Às vezes a gente na prática clínica, tanta papelada que a gente tem que fazer que a gente não acaba transmitindo essas informações básicas, sabe? Mas não é porque o médico não quer, é porque às vezes os papéis, a documentação, o preenchimento, né? A gente acaba focando geralmente mais no primordial, né? É transmitir. Antes de iniciar tratamento, procurar seu médico, fazer vacinação, a importância da imunização, tá? Até para um paciente imunossupresso, né? Esses pacientes geralmente são predispostos a ter mais infecção. Em contrapartida, se ele é imunizado, a gente já acaba diminuindo esse risco, né? Então, é isso que geralmente eu transmito para os meus pacientes. Meu querido, foi um prazer ter essa conversa contigo. Eu acho que foi muita informação de qualidade. Desejo sucesso para você, ainda mais sucesso, que você tenha uma carreira maravilhosa, atendimentos maravilhosos, que a tua carreira como professor também aí seja cada vez mais promissora. Muito obrigado pela presença, pela participação. E eu desejo só energias positivas para ti. Perfeito, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer o convite. Estou à disposição, se caso precisar novamente. A gente tem uma ampla gama de doenças em comum com a neurologia, né? Que geralmente são bem intrigantes, né? Não só o lúpus, mas enfim, outras que a gente pode abordar num segundo momento. Estou à disposição e muito grato pelo convite. Certamente teremos oportunidade. Pessoal, mais um episódio chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado das informações. A gente sempre procura transformar todas essas informações em mecanismos para que você melhore a sua qualidade de vida. Lembre-se, informação é poder, informação salva vidas. Até breve e a gente se vê na próxima.